Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição do dia 8 de julho, você vai conferir. Prefeitura de Castanheira tem as contas julgadas, assim como o Executivo de Mirassol do Oeste. E ainda, veja como foram julgadas as contas do Legislativo de Itapurá. É o TCE Notícias desta quinta-feira que está no ar. Olá, tudo bem? Conselheiros avaliam as contas de governo da Prefeitura de Castanheira. Confira os detalhes na reportagem. As contas de governo da Prefeitura de Castanheira são referentes ao exercício de 2009 e estavam sob a responsabilidade do gestor José Antunes de França. O relatório da equipe técnica do conselheiro Antônio Joaquim apontou irregularidades de natureza grave, como, por exemplo, abertura de créditos especiais, tendo como fonte de recurso reserva de contingência no montante de R$ 147 mil para pagamento de passivo previsto e despesas correntes, além da não adoção de providências para a arrecadação efetiva de tributos da competência municipal previstos na LDO e LOA. Por isso, os conselheiros votaram pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação do balanço. Diante dos fundamentos explicitados nos autos e me vinculando, sobretudo, ao fato de que o senhor prefeito praticou irregularidade inaceitável quando ultrapassou com gasto pessoal os limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, irregularidade gravíssima, acolho o parecer ministerial e voto mantendo uma linha de coerência, sobretudo porque os tribunais de contas devem ter um papel preponderante e decisivo na guarda da coisa pública e na fiscalização do cumprimento da legislação constitucional e infraconstitucional pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais do governo do exercício 2009 da Prefeitura de Castanheira. Outra falha que comprometeu a aprovação do balanço foi o gasto de 63,67% da receita corrente líquida do município com despesas do Executivo, ultrapassando o limite máximo de 54% estabelecido por lei, uma falha considerada de natureza gravíssima. O conselheiro relator ainda determinou à atual gestão que aprimore a qualificação dos seus funcionários na área contábil e financeira, em razão de algumas falhas apontadas no processo serem decorrentes por deficiência do controle interno. TCE emite parecer prévio para as contas da Prefeitura de Mirassol do Oeste. Os detalhes você confere agora. A equipe técnica do relator do processo, o conselheiro José Carlos Novelli, verificou as contas de governo apresentadas pelo prefeito de Mirassol do Oeste, Aparecido Donizete da Silva, e constatou a aplicação de 19,92% dos recursos em saúde, ou seja, quase 5% a mais do mínimo exigido por lei. Outro índice superado foi o de investimentos em educação, onde foi aplicado 26,11% da receita base, quando o mínimo é de 25%. Outro setor que recebeu a atenção do Poder Executivo de Mirassol foi o saneamento básico, que teve cerca de R$ 2 milhões em investimentos. Para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Magistério, Fundeb, o gestor destinou 85,63% da receita, cerca de 15% a mais que o percentual mínimo estabelecido por lei, que é de 60%. Todos esses fatores demonstraram a regularidade e equilíbrio do balancete. Por isso, os conselheiros votaram pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas. Importante destacar que a gestão do município respeitou todos os limites constitucionais relacionados a investimentos nas áreas de saúde, educação, bem como dos gastos com o pessoal, o que de fato contribui para o julgamento favorável das contas ora analisadas. Todos os processos julgados na última sessão plenária já estão disponíveis no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Contas de 2009 da Câmara de Vereadores de Itapurá estão regulares, mas recomendações e determinações foram feitas à atual gestão. O auditor substituto de conselheiro Luiz Carlos Pereira, ao analisar as contas, constatou que o Legislativo de Itapurá gastou, em 2009, cerca de R$ 448 mil.
o que corresponde a 2,64% da receita corrente líquida do município, assegurando o cumprimento do limite máximo de 6%. As despesas com folha de pagamento também foram obedecidas. Isso porque a Câmara de Itapurá empenhou o correspondente a 64,59% da sua receita, não ultrapassando o máximo permitido de 70%. Dados que fizeram com que o auditor substituto de conselheiro Luiz Carlos Pereira votasse pela regularidade das contas, mas fizesse recomendações e determinações. Uma delas para que o gestor pratique condutas administrativas, como a realização de concurso público para cargos efetivos, e ainda que a direção da Câmara encaminhe ao TCE a cópia dos extratos bancários concomitantemente ao envio do relatório. O auditor substituto também votou pela aplicação de multa de R$ 1.200 ao presidente Joselito de Almeida, em razão das falhas encontradas nas contas. Voto no sentido de julgar regulares, com determinações e recomendações legais, as contas de gestão da Câmara de Itapurá, exercício 2009, de responsabilidade do senhor Joselito Pinheiro de Almeida, presidente do Legislativo, bem como de aplicar multa ao gestor no valor de 20 UPFs, pela irregularidade da composição irregular da Comissão Permanente de Licitação. Também aplicar 20 UPFs de multa em razão de não cumprimento do previsto no artigo 51, caput da Lei 8666. Nós ficamos por aqui. Todas as edições do TCE Notícias estão disponíveis no site do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Nos vemos amanhã, neste mesmo horário. Até lá!